Boa noite, povo de Deus, boa noite, luz do mundo. Estamos aqui para mais uma EBD, para aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre a palavra dele, sobre os pensamentos dele, né? É verdade, amém. Graças a Deus, esse é o dia que o Senhor fez para nos ensinar a respeito das Escrituras, das preciosas palavras que o livro sagrado ele tem a nos ensinar, e estamos aqui também para aprender. Amém? Eu sou o Pedro. Eu sou a Camila. E vamos aprender mais sobre Jesus hoje, amém? Vou começar orando para a gente estar falando hoje sobre mordomia financeira, amém? Cria expectativa aí e vamos que vamos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela minha vida, pela Camila, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha habitar onde nós estamos agora, em cada casa, em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que não venha ser a nós a falar, mas sim o Senhor, ó Pai. Nós te amamos, não queremos parar de te amar. Em teu nome nós oramos. Amém. Então, a gente vê um tempo já, né, falando sobre mordomia de vários assuntos, né? Mordomia do tempo, mordomia, vários tipos de mordomia. Hoje nós paramos na financeira. E como a gente sempre tem destrinchado, a gente vai começar destrinchando o que é a mordomia, né? Para a gente começar a falar sobre a mordomia financeira em si. E eu queria estar lendo com vocês em Lucas 12, do 42 ao 47. Vamos lá? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele que o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor não prepara e nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Então, a situação que a gente vê aqui é um servo que, na verdade, um dono de um lar, né, que entrega todo esse lar a um servo. E o servo, ele pode muito bem cuidar ou não cuidar. O servo, ele praticamente vai embora. Ou seja, é mais falando sobre o servo aqui, né? O servo, ele pode muito bem falar assim: ó, meu patrão não está aqui, então eu vou fazer o que eu quero. Acontece, o servo está cuidando daquilo, mas não é dele. Então, tudo que nós somos mordomos foi algo que foi nos entregue, mas não é nosso. E nós queremos falar hoje sobre a mordomia financeira. Como se realmente nossas finanças não fossem... Está sob nosso comando, mas não é nosso. Assim como o tempo, assim como várias outras coisas da nossa vida, família e tudo mais... Está sob nosso comando, mas não é nosso. É algo que Deus deu para a gente e a gente pode escolher o que bem fazer com ele. E aqui a palavra ela destrincha um pouco o que acontece com cada pessoa que faz qualquer tipo de escolha, né? Que seja cuidar ou não cuidar. Mas acontece, é algo que está sob nosso comando, mas não é nosso. Isso quer ser mordomo, amém? E hoje nós vamos falar sobre a mordomia das finanças. Amém. João, antes de continuar, eu achei bem interessante, né? O Cássio e o Denilson pediram para a gente estar trazendo essa lição hoje. E o Senhor ele tem falado muito comigo a respeito desse tema, ultimamente. Eu estou atualmente lendo esse livro, eu queria deixar aqui a indicação para vocês. É um livro não sei se os meninos conseguem focar aí, mas se não conseguirem, eu vou ler. Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos, do apóstolo Luiz Hermínio. É uma literatura bastante interessante. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre o que realmente é importante, né, de riqueza para o Senhor. E como nós devemos administrar essas riquezas terrenas, não tendo em vista, não focando nelas, mas sim nos tesouros eternos. Então é interessante. Fica a dica aqui para todo mundo. Esse livro é maravilhoso. Eu estou lendo ainda, não terminei, mas o Senhor tem falado muito comigo a respeito dele. Então, assim como o João falou, o tema de hoje da nossa ministração é sobre a mordomia das finanças. E como ele bem falou aqui, nós não somos donos de nada que o Senhor coloca nas nossas mãos. Tudo é dele, tudo vem dele. Eu quero começar também lendo o Salmo 24:1. O Salmo 24:1, ele fala basicamente isso, né? Sobre quem é o possuidor.
Quem é o titular de todas as coisas que vêm para nós, que chegam nas nossas mãos? Existe um possuidor, existe um dono. Esse dono é o próprio Deus. Então, no Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, não existe nada neste mundo que não seja do nosso Deus. Nós estamos aqui somente para administrar aquilo que Ele coloca, que Ele deposita nas nossas mãos para a gente administrar. Então, a minha vida, a sua vida, João, é do Senhor. A nossa família, o nosso carro, a nossa casa, o nosso ministério, tudo é do nosso Deus, os nossos filhos, o iPhone, sabe? O iPhone que tantos jovens amam, que pedem tanto para os pais, eles acabam dando ali no final do ano, quando passa de ano, né? Esse iPhone também é do nosso Deus. Ele colocou nas suas mãos para você administrar. Então, cuidado como você está administrando esse telefone que está em suas mãos. E também o dinheiro. Inclusive o dinheiro, que é o tema da nossa ministração de hoje, ele também pertence ao nosso Deus. Como a gente tem cuidado do dinheiro? Vale também a reflexão. Como a gente tem cuidado desse dinheiro que está ali na nossa conta bancária, que a gente recebe no final do mês como salário. Como a gente tem cuidado? Lá o profeta Ageu, olha que texto interessante. Eita, minha Bíblia está amassando aqui. Profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se Ele é dono do ouro e da prata que existe no mundo, então isso quer dizer que toda riqueza, todo dinheiro pertence a Ele. Então, nada é nosso, nada tudo é de Deus. Então, a reflexão que vale para essa lição, João, é como a gente tem tratado esse dinheiro. Que não é nosso, né? Não é nosso. Só tá como a gente tem cuidado. tratado? Exatamente. Então, a gente tem que sempre buscar refletir a respeito de como tem sido o tratamento nosso com o dinheiro. Muitos se deslumbram com o dinheiro que chega às mãos. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que no final do mês eu recebi aquele salário para uma jovem, uma adolescente praticamente, eu achei muito, muito. A tendência do dinheiro é essa, é de trazer o deslumbramento para a pessoa. Você fica maravilhado assim. Sim, então você tem que ter muito cuidado com isso, porque o dinheiro ele tem esse poder de trazer deslumbramento para a pessoa. E aí que está o perigo. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Certo, ter sabedoria, né? Sabedoria. Cuidado. Por quê? Porque, assim, o dinheiro, João, o dinheiro é importante. Isso é um consenso. Todo mundo sabe que o dinheiro é importante. Porque se não fosse importante, a Bíblia não teria ali vários versículos, várias passagens bíblicas, trazendo o homem a refletir como deve se comportar diante das finanças, diante do dinheiro. Então, ele realmente é importante. Porém, ele tem dois lados. Ele tem um lado positivo e o lado negativo. E a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. Ele possibilita a gente viver várias experiências maravilhosas, abençoadoras, tanto para a nossa vida quanto para a vida do próximo. A gente pode abençoar o nosso irmão, o que está ali perto de nós, o nosso próximo, através do dinheiro, dos recursos financeiros. Mas ele também tem lado negativo. Eu queria que você lesse para mim, João, lá em 1 Timóteo 6,10, que é talvez o pior, talvez o versículo que mais traz esse lado negativo a respeito do dinheiro. O que esse apego a ele, o que ele promove? Essa passagem bíblica, ela nos alerta. Primeira carta de Timóteo 6,10. 6,10. Muito legal. Pode ler? Pode. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Isso, então assim, isso aí é um verdadeiro alerta para nós, que o dinheiro ele também promove essa avareza, essa questão ruim mesmo, da soberba, do engano. Isso tudo o dinheiro ele começa a produzir se a gente tiver apego a ele, se a gente tiver amor exagerado ao dinheiro. Um grande exemplo disso que eu vejo na Bíblia é Salomão, o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria. E as citações de Provérbios eram o pai dele, quase todas, eram o pai dele falando com ele,
E acho que em Provérbios 4, se não me engano, fala muito sobre sabedoria. O pai dele, que é Davi, fala: Salomão, agarre a sabedoria, não abandone ela. E um dos caras mais ricos da face da terra foi Salomão, né? A Bíblia fala que a rainha de Sabá, ela entregava muito ouro, muito incenso, só para poder olhar o reino de Salomão. Ela falava: vou te dar essas oferendas aqui, mas para poder olhar e ver como vai ser cuidado das coisas. Ela adorava ir lá para ver como ele comia, como ele separava as coisas, como ele administrava o dinheiro dele. E ele não só dobrou o que o pai dele tinha, né? Ele construiu muitas coisas. Tanto que Deus não confiou a construção do templo a Davi, mas sim a Salomão, né? Que foi abençoado com a sabedoria. E a sabedoria é algo de extrema importância para a gente mexer com a parte financeira. Tanto para poder não cuidar nessa questão, porque isso que você falou é muito importante. Tem os dois lados, né? Ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser algo muito ruim, né? Um grande exemplo, muito, muito grande também, uma curiosidade para vocês, é a empresa Colgate. O dono, ele é cristão, e ele dá 90%, ele doa 90% da renda dele, e ele sobrevive com 10%. Lógico que os 10 dele é muito dinheiro, né? Mas um dia foi pouco, né? Um dia foi pouco. Tanto que hoje é Co de Colossenses, G de Gálatas e T de Tessalonicenses, que é Colgate. E aí um cara que teve sabedoria. E olha a possibilidade que Deus deu a ele, de doar 90% e viver com 10%, sabe? E aí é isso que a gente tem falado, sobre ser mordomo. Deus, o que ela leu é muito importante. O Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. E nós somos simplesmente filhos dele, sabe? Então é possível isso ser nosso. Mas Deus, ele não que exige, mas é muito bom, é necessário você ter essa sabedoria, sabe? Acho que a partir do momento que nós tivermos essa sabedoria, nos será entregue cada vez mais, né? Sim, essa sabedoria de Salomão foi fundamental para que ele multiplicasse, né, os recursos ali financeiros durante a vida dele. E o tratamento que a gente tem que ter com o dinheiro é através dessa sabedoria mesmo, é sobre a perspectiva bíblica, porque na Bíblia é que está a verdadeira sabedoria. Então, o tratamento é sobre a perspectiva bíblica. E segundo a perspectiva bíblica, o dinheiro ele tem que ter uma escala de valores, ele tem que ter uma escala de prioridade na nossa vida. Não adianta a gente colocar nem por último na escala de valores e nem em primeiro lugar, porque não é o lugar que ele deve estar. Então, quando eu falo sobre isso, eu lembro muito daquela passagem ali que está em Apocalipse, Apocalipse 3, quando a visão ali, né, do profeta João, Deus revelava para ele como estava a situação da igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica, né? Tinha muitos recursos financeiros, porém, Deus olhou para ela e considerou ela miserável, pobre, cega e nua. Uma igreja. Por quê? Porque a prioridade deles, número 1, era o dinheiro, eram as riquezas. Mas olha só como Deus estava enxergando aquela igreja. Então, é possível você ser muito rico, mas você ser uma pessoa pobre, né? Exatamente. Então, miserável aos olhos de Jesus. Exatamente, porque o que vale realmente para o nosso Deus não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro. Como a gente viu ali também no texto, né? O dinheiro realmente é a raiz de todos os males. Ele leva a gente vê aí, né, as notícias nos jornais, muitos crimes, perversidades, traições, tudo de muito ruim, né, sendo cometido por conta desse amor o final exagerado. Sempre vai dar no dinheiro, né? Exatamente. Fez tal coisa, mas no final sempre dá por conta de dinheiro. Está em vista do seguro da pessoa, por isso que matou, sabe? A sociedade, amigos que eram empresários, sócios um do outro, mas matou para ficar só com a cota ali do sócio. Então, assim, tem muita coisa que acontece de perversidade por conta desse amor ao dinheiro. Total. É muito de entendermos também que nós não precisamos amar o dinheiro, né? A partir do momento que eu entendo que vamos usar um exemplo de um pai e um filho mesmo terreno, né? Sei lá, se o pai ele tem 10 carros, o filho provavelmente vai olhar para um carro e vai falar: isso para mim não é praticamente menospreza, né? Porque o pai tem muito. Aí se o pai supõe que o pai dele nunca teve uma bicicleta, provavelmente o sonho desse garoto fala assim: pai, eu quero uma bicicleta, eu não quero um carro. Tipo assim, de pequeno, sabe? E aí ele vai começar a almejar algo que o pai dele não tem, sabe? Que eu quero chegar com isso? Deus, ele tem muito. Ela acabou de ler, Deus é o dono do ouro, da prata. Ele não é o que a gente precisa amar, porque o nosso pai tem muito. A partir do momento que a gente ama isso, a gente está meio que mendigando, falando assim: olha, eu preciso muito de dinheiro, eu amo dinheiro e tal, uma coisa. Mas é algo que está abundante.
Vamos dizer assim, né? Lógico que a gente talvez não seja palpável, não seja algo totalmente realidade para a gente hoje. Falar, nós somos ricos, milionários, uma coisa. Mas nós precisamos entender que Cristo, ele morreu, ele é dono disso tudo, ele morreu na cruz, tudo que ele poderia fazer por nós, ele fez, e agora só depende da gente, né? E a gente vai realmente trabalhar, fazer o que a gente precisa e começar a buscar sabedoria nele do que nós precisamos fazer para talvez obter mais dinheiro e poder abençoar mais e ser uma pessoa mais próspera, porque é diferente a prosperidade de riqueza, né? Igual ela falou, é possível você ser muito triste, você ser igual a igreja de Laodiceia, pobre e miserável, mas você é milionário, você anda de carro do ano e uma coisa. Então, é chegar mais para perto de Jesus, entendendo que ele é dono de tudo isso que nós não precisamos almejar, porque ele tem tudo isso. Eu quero tentar trazer para um mais palpável, um exemplo mais palpável, tipo uma filha sua. Se for, geralmente é muito assim, os pais que são muito ricos, os filhos geralmente não dão muito assim, meu pai é rico, tipo assim. Só que nós precisamos entender isso, que nosso pai ele é muito rico, então por isso nós não precisamos amar o dinheiro. Entender que Jesus, eu quero passar para vocês que tudo que Jesus fez por nós, na verdade, tudo que Jesus podia fazer por nós, ele já fez, sabe? Numa cruz. Ele se morreu e todo o nosso fardo foi levado. Então, é como se ele falasse assim, filho, eu espero por você, busque sabedoria. Eu estou aqui, eu estou pronto. E diante dessa obra toda dele, o dinheiro ele se torna insignificante. Insignificante, é isso que eu quero passar. Realmente é algo bobo, é algo que, tipo assim, acho que a Bíblia, porque eu acho que é irrelevante quando a Bíblia fala que as ruas de ouro, as ruas do céu vão ser de ouro. Isso mas acho que é só para mostrar para a gente, falar assim, o que nós vamos pisar é ouro, onde nós vamos pisar. Então, para a gente falar assim, cara, você não precisa mais, você não precisa ser tipo assim, nossa, dinheiro, eu preciso e ficar louco com isso. Cara, o seu pai, ele não só é dono de tudo isso, como ele fez tudo para que você tivesse acesso a isso, sabe? Numa cruz. Então, eu quero dizer, tudo que Deus podia fazer por você, ele já fez. Então, cara, busque nele a sabedoria para obter mais dinheiro, para saber lidar com esse dinheiro e ser mais próximo, sabe? Próspero. Então, cara, vai morrer em Jesus. Tudo que eu sempre venho falando nas EBDs passadas, tenha tempo com Deus e ele vai te ensinar a ter essa sabedoria, sabe? Agarre a sabedoria e ela, como dizem Provérbios, e ela jamais vai te abandonar. Amém. Você falou aí sobre prosperidade, né? Sim. E a gente tem que ficar muito atento também com a questão do que é essa prosperidade. A gente vê muitos sendo adeptos hoje da teologia da prosperidade. Sim. Né? Infelizmente, qual é a voz dessa teologia da prosperidade? De que, como filho de Deus, você falou aí, né? Tudo que Deus possui, ele é dono de tudo, do ouro, da prata, lá no céu vamos andar por ruas de ouro, né? Então, assim, realmente, Deus é dono de tudo. Toda riqueza, ele é possuidor. Mas o que essa teologia faz com isso é dizer, a teologia da prosperidade, já que nosso Deus, ele é dono de tudo, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso que tudo possui, nós, como filhos deles, devemos também ser ricos, mas aí eles levam para o lado financeiro apenas. Né? Aí assim, a gente tem que ser rico, a gente tem que esbanjar, a gente tem que sobrar, a gente tem que realmente ostentar. O dinheiro, essa é a ideia. Ele não é sinônimo de felicidade, né? Não. E aí martela muito nesse ponto, João, a teologia da prosperidade, que não é uma visão bíblica. Essa não é a visão bíblica, porque a visão bíblica sobre prosperidade é a questão da suficiência. Deus te dá, Deus te abençoa na medida da suficiência. Sim. Se é suficiente para você, se isso realmente vai assim suprir as suas necessidades, vai cumprir o propósito para qual Deus estabeleceu, te dando aquilo, está tudo certo. Eu lembro muito, João, da passagem ali do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando eu falo sobre isso, que quando Jesus ele acabou de operar esse grande milagre, que ali foram alimentados mais de 5.000 pessoas, né? Ali contando também 5.000 homens, né? Fora as mulheres e as crianças. A última coisa que Deus fala, que Jesus fala, ele chama os discípulos e falam assim: agora vocês vão lá e recolham todos os pedaços que sobraram
para que nada se perca. E eu acho interessante isso que Jesus fala, para que nada se perca. Ou seja, não está na natureza do nosso Deus, de Jesus, esse negócio de esbanjar, sabe? De ostentar, de desperdiçar. Sair mostrando, sair... Não está na natureza dele. E essa passagem deixa isso muito claro. Como a gente deve se comportar com relação à prosperidade. É essa prosperidade que a gente tem que ter na nossa vida. Muito bom que eu tenho disso, e vai ajudar a entender o que eu tinha falado mais cedo. Mas é muito legal o que você falou. Eu tenho ainda a minha avó, né? E ela, aposentada, ganha pouco, tipo assim, né? E eu lembro quando era criança, que meus tios ganhavam 5, 10 mil, às vezes assim, ó. E chegava para ela no final do mês e falava: mãe, me empresta um valor aí. E ela, que ganhava um salário mínimo, assim, chegava para ela: pega aqui. Aí na casa da minha avó eu só comia do bom e do melhor, não faltava nada. E aí às vezes eu falava: vó, a senhora está mexendo com coisa ilícita aí, não é possível. Eu entendia que ela era próspera, sabe? Minha avó é um grande exemplo de uma mulher de Deus para mim, e me ensinou muito. E pessoas que ganhavam 5, 10 mil, assim, chegavam no final do mês e pediam dinheiro emprestado para uma pessoa que tinha um salário mínimo, e ela emprestava. E ficava tipo assim, eu falava: ó. E aí, hoje eu entendo, com um pouco de maturidade a mais do que eu tinha na época, que ela era próspera, sabe? Ela não ia de encontro com a teologia da prosperidade. Tipo assim, ó, eu preciso ser rico para poder... Não, ela era muito feliz, ela tinha abundância, não faltava nada, ela emprestava. Há muitos empréstimos, né? Então, a Bíblia fala sobre isso. E ganhando um salário mínimo, sabe? Então, esse é ter sabedoria, buscar em Deus. Em Deus é possível ser próspero, sabe? E uma pessoa que não ama o dinheiro é minha avó, pelo contrário. Então, é um exemplo muito grande disso, de prosperidade mesmo. Sim, ela entendia perfeitamente, né, nessa escala de valores. Sim. Qual a importância que o dinheiro tinha. Gente, o dinheiro, ele não é mais importante do que a sua vida, do que o seu casamento, do que a vida da sua família, a educação dos seus filhos. O dinheiro, ele não é mais importante que, por exemplo, essas coisas que eu falei. Então, ele tem que ter o seu lugar. Ele tem que ter o seu devido lugar para que ele não ganhe fôlego, né? E traga aí maldições sobre a tua vida. Outro desafio que a gente tem também como cristãos é como a gente deve gastar o dinheiro. Sim. Isso aí é um desafio. Outra coisa que... como a gente tem que, onde a gente tem que investir. Cartão de crédito. Isso aí é terrível, né? Então, a gente, como cristãos, a gente tem basicamente 3 lugares em que a gente pode gastar o nosso dinheiro, né? Que a gente tem para gastar o nosso dinheiro, que é na nossa família, na igreja ou na sociedade, né? De um modo geral. Então, a gente tem esses lugares para a gente começar ali a desembolsar, né? O dinheiro que está ali, que a gente recebe no final do mês, no salário, ou dinheiros advindos de herança, né? Sim. Tudo que a gente possui ali de recursos, a gente tem esses lugares para a gente gastar. Na igreja, a gente já até teve uma lição sobre isso, a mordomia dos dízimos, né, das ofertas. A gente pode gastar na verdade eu falo investir, né? A gente investe nos dízimos, nas ofertas e nas primícias, que o dízimo, ele não foi abolido. Jesus, na verdade, veio e mostrou a maneira correta, como aplicar, no caso, os dízimos. Então, existe um ensinamento bíblico sobre isso. Sim, é uma forma, é algo que é muito, às vezes, as pessoas têm um pouco de repulsa, né? O pessoal que não entende muito bem isso na igreja. Fala assim, pediu dinheiro de novo, é uma coisa... Tem sim isso que ela falou real. Existe a prosperidade, tem lugares que usam isso de forma torpe, né? Mas o dízimo, ele é muito importante em questão de quê? De mostrar, pelo menos 10%. Realmente não é dar dízimo, é devolver, né? Que a Bíblia fala. É como é como a oração. A gente falou sobre isso quando a gente estava falando sobre a mordomia do tempo, né? Quando Deus nos deu 24 horas de dia, do Cronos, né? E nós nos separamos pelo menos 10 minutos para poder orar. É mesmo assim, tipo assim, cara, você me deu, mas eu não vou agradecer por isso não. É mais que obrigação, sabe? Então o dízimo é como se fosse isso. Eu estou entregando para Deus, para que eu fale assim, Deus,
muito obrigado, tá aqui, ó, a minha 10ª parte. Sinônimo, sabe? de gratidão, Sinônimo, né? de gratidão. E isso também representa muito biblicamente e espiritualmente que você está entregando o cuidado de algo não para Deus, né? Sem Deus, ó, tá aqui a 10ª parte de tudo que eu tenho. Porque isso é algo cronologicamente muito antigo. Os antigos reis faziam isso, de separar a 10ª parte, o gado. Eles falavam assim, ó, pega 10% desse gado aqui, separa uma porcentagem tal, abate, e a gente vai fazer uma coisa. É algo cronológico mesmo, sabe? Então, não é realmente de pedir dinheiro, a igreja, para a gente também quebrar esses paradigmas, né? É algo que realmente muito bom e essencial para o cristão, dizimar, né? Sim, assim, é importante também para que haja manutenção da obra, né? Da obra física, da igreja, né? A manutenção material dessa obra, né? E continuidade também dos trabalhos, manutenção dos obreiros, dos presbíteros, né? Dos ministros, missionários. Existe uma série de atividades que a igreja promove, então os dízimos, as ofertas, né, toda a arrecadação ali é para que esse trabalho seja continuado, socorro dos necessitados. Existe uma série de responsabilidades, a gente falou aqui sobre a mordomia da igreja local. Nós temos participação plena nisso. Aliás, nós temos responsabilidade de mantê-la, porque o Senhor nos dá os recursos para isso, para que a gente devolva e esse trabalho continue. Então, a gente tem a responsabilidade com esse investimento, né, essa devolução que o João colocou aqui, de aplicar esses recursos na obra do Senhor, na igreja. Olha, João, eu vou te contar, eu me converti com 17 anos de idade, hoje eu tenho 36 anos, então estou aí, vai completar agora em dezembro, 19 anos que eu sirvo ao Senhor. Uhum. E durante essa minha caminhada, né, eu nunca tive uma experiência assim, de o Senhor me desafiar para ofertar, para, né, fazer uma oferta alçada, em que Ele não me honrasse depois. Sim. Não que o meu foco era esse, né? Não, eu vou dar porque o Senhor vai me honrar. Não, mas exatamente nesse propósito, assim, de gratidão a Deus. O Senhor me deu, então, assim, em gratidão eu vou devolver, eu vou abençoar aquele irmão que está padecendo necessidade. E, irmãos, eu nunca tive uma experiência ao contrário dessa, sim, de o Senhor não me honrar, de o Senhor não me abençoar. Essa semana passada mesmo eu tive essa experiência, né? O Senhor desafiou a minha família no início do ano a fazer uma oferta alçada, e semana passada a gente colheu os frutos, assim, a gente nem esperava, mas o Senhor, Ele resolveu nos abençoar. Ele é galardoador, Ele tem prazer em abençoar seus filhos. E sempre foi assim, ao longo desses 19 anos, todas as vezes, tanto em recursos poucos, como assim, um pouco maior, o Senhor, Ele nos abençoou depois. Aconteceu comigo uma vez, e o mais engraçado, eu assisti uma pregação esses dias, realmente falando também sobre a parte financeira. E um testemunho muito parecido com o meu, que o pregador estava dando, né? Aqui na igreja mesmo. Foi, se não me engano, num culto de virada. Eu separei uma oferta que para mim relativamente alta, né, na época. E aí eu falei, Jesus, eu estou sendo meio doido em dar isso aqui. Acho que eu não estou usando sabedoria, não. Só que eu falei, cara... Aí na hora eu pensei, acho que Deus, Ele não Ele é pai, Ele não vai me deixar na mão, com a pouca sabedoria que eu tava, né? Que eu ainda tenho, né? Mas tudo bem, eu vim e deixei. Eu deixei assim quando, antes de virar um ano, eu vim aqui e botei. E aí uma pessoa me abraçou. E aí, provavelmente essa pessoa, ela ou já foi trombadinha, uma coisa assim. E aí, depois, acho que a gente foi para casa do pastor Wellington, na época. Depois da virada, pra gente ficar lá, fazendo vigília e tudo mais. E eu botei a mão no bolso. E tinha o dobro do valor que eu tinha colocado. E aí, beleza, tempos atrás eu vi uma pregação e a palavra falava bem assim, Deus falando para a pessoa, você nunca vai vencer de mim em dar. E aí eu falei, obrigado, melhor Jesus. Dar do que receber, né? O Jesus, Senhor... ele volta novamente para aquilo que a gente falou, né? Ele é dono do ouro da prata e Ele é um bom pai. Se nós... eu considero, eu vejo ela cuidando dos filhos dela e ela é uma boa mãe, mas a Bíblia ainda fala assim, ó, se ela, que é uma má mãe, ou no caso pai, né, não teria coragem de dar pedra em lugar do pão para o filho, imagina eu.
E olha que ela, a Bíblia, ela como uma boa mãe que ela é, comparada a Deus, ela ainda ela é má ainda, sabe? Então imagina um pai, imagina o Deus, ele é um bom pai, sabe? E eu quero dizer uma coisa, ele nunca vai te deixar na mão, nunca, não tenha medo. Se você sentiu no seu coração, lógico que você tem que usar de sabedoria. Se você tem a escola do seu filho para pagar, fala, eu não vou dar isso tudo no dízimo aqui, use de sabedoria. Não, vou cuidar aqui, faça tudo certinho, sabe? Mas entenda disso, você nunca vai ver ser de Deus em doar, em abençoar, sabe? Sim, João, o que Deus pede de nós, ele é o mínimo, né? Deus poderia pedir, assim, né, na Bíblia, 60% dos seus recursos, ele poderia. Poderia. Né? Porque ele é dono de tudo, você está apenas devolvendo, mas ele pediu só 10%. Sim. Então, isso muitas vezes é desafiador. Imagina se ele tivesse pedido aí 60%, né? Então, assim, é muito bom a gente se manter fiel e viver essas experiências que o Senhor tem. Sim, né? É muito bom. Existem realmente. É excelente, excelente. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês tem muito dessas experiências, vale a pena mesmo, assim, conferir. Outro lugar, né, que a gente falou aqui, que a gente pode gastar, investir esse dinheiro, aplicar o dinheiro que o Senhor nos dá, é a nossa família e a sociedade, de um modo geral, né, a sociedade civil. Mas, assim, ao utilizar o dinheiro nesses locais, né, nessa esfera, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, a gente tem que evitar, irmãos, desperdícios, evitar dívidas fora do nosso alcance. Cartões de crédito, né, terrível, gente, você ficar endividado. O cartão de crédito, aparentemente, ele parece ser bonzinho, seu amigo do peito. Mas se você for na onda dele, gente, a gente fica em maus laços, fica numa situação complicada. Inclusive, a gente está num propósito lá em casa, eliminação de cartão de crédito. Hoje a gente está conseguindo viver sem um cartão de crédito, para a honra e glória do Senhor, porque não é fácil. Também não... Mas, assim, é desafiador. Se você for se embrenhar por esse caminho, você fica numa situação complicada, né, por causa do uso irracional do dinheiro. Então, assim, cartão de crédito estourado, tomar dinheiro emprestado e não pagar, além de ser um mau testemunho, eles te colocam em maus laços. Isso é muito forte, porque o que acontece? A partir do momento que você leva um nome, não é pesando, de uma forma pesada o nome cristão, né? Mas a palavra cristão realmente significa um pequeno Cristo. Então, Cristo, acho que ele não faria dívidas. Não falando que é errado fazer dívidas e tal, mas ele usaria um pouco de mais sabedoria com o seu dinheiro. Não é errado você fazer exemplo, me endividei aqui, você vai pagar, tudo bem, mas, cara, não se acomode com isso. Isso não é algo, como é que eu posso dizer? Faça o possível, batalhe, brigue contra isso, sabe? Tentar usar um pouco mais de sabedoria em relação a essas coisas, porque, e realmente, em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, principalmente na área financeira, é pensar em meus passos, o que faria Jesus aqui agora. E aí correr atrás, nem que seja poupar um pouco aqui e realmente usar de sabedoria. Não sendo de radical, de falar assim, não posso ter dívida, é errado, é feio, uma coisa assim. Mas a gente realmente levar um nome de falar assim, cara, o meu sonho, na verdade um sonho do meu pai, era que se alguém falasse bem assim, cara, preciso de um dinheiro emprestado. E aí a pessoa falasse assim, eu sou cristão. Ela falasse, não, pô, pega aqui na hora, pode pegar. Mas é o contrário, infelizmente. As pessoas falam assim, cara, ele é cristão, ele é como crente que as pessoas falam, né? Sei não, hein? Infelizmente, sabe? Né? Infelizmente. Porque realmente foi algo enraizado e criado, realmente. E a gente precisa quebrar esse paradigma, sabe? Amém. Sendo pequenos cristos, né? Esse desequilíbrio, né, financeiro, ele traz muita coisa ruim. A gente que está no Ministério da Família, a gente acompanha muitas famílias e a gente vê que, na maioria das vezes, né, existem vários problemas de ordem ali familiar, mas na maioria das vezes, a gente vê ali uma raiz da má administração financeira, desequilíbrio financeiro, que traz ali doença, desavenças, perda da harmonia mesmo do lar, desequilíbrio, assim, o pai perde a autoridade, ele começa a agir de forma impulsiva, descontrolada, e isso traz muitos prejuízos ali no seio familiar. Então, é extremamente perigoso quando a gente não controla essa questão do dinheiro, da boa administração. Muito perigoso. Mas, igual você falou, a gente tem que evitar também os extremos, né? Porque muitas vezes a pessoa fica com tanto medo, que ela cai no meio da avareza, né? Ela cai ali, começa a ficar avarenta. A avareza também
Avarenta é uma outra faceta ruim que o dinheiro traz. E, novamente, é o amor ao dinheiro, né? Sim, E às vezes também. a pessoa tem muito uma coisa que às vezes não abençoa ninguém e não só frisando sobre essa parte de ofertar, né, de não ser avarento em relação a isso. A minha avó me ensinou uma oração quando era pequeno também. E nessa oração ela pede, né, tipo, a gente pede para que Jesus ele caminhe com a gente pelo coração dele e mostre o que ele quer, que ele deseja, né? E ela sempre falava, ó, são pessoas, vidas, almas, uma coisa. E ela me ensinou algo que eu ministrei, acho que falando sobre oferta aqui na igreja uma vez, que em Mateus 14, que a gente olha a história do coxo, né, que ele é descido pelo telhado, e a gente só fala assim, cara, Jesus curou o coxo e uma coisa, só que a Bíblia frisa muito que tinha uma multidão, o coxo estava deitado, e os amigos dele subiram com ele pela multidão, subiram no telhado com o coxo, abriram o telhado e desceram ele pelo telhado. Os amigos podiam muito bem falar bem assim, cara, olha a multidão que está aí, Jesus vai passar outro dia você já nasceu aleijado, cara, fica por aí, pô. O que é mais 2 dias para você ficar aleijado? Amanhã tu encontra Jesus. Mas eles falaram, não, cara, eu vou subir com você nesse telhado. Imagina, 4 pessoas subindo com uma maca e descendo ele devagarinho, quebrando o telhado. E aí a pergunta que a minha avó sempre fazia, sempre olha, até onde você é capaz de ir pelo próximo, pelo seu irmão, sabe? E aí, cara, não seja avarento em relação a isso. É isso que a gente falou, cara, esse cara da Colgate me ensinou muito. Ele não era errado, ele dá 10% e ficar com 90%. Ele estaria certo, estaria na Bíblia. Só que ele falou, cara, não. A gratidão era tanta, né? Ele queria mais. Assim, sabe? Então, cara, quando você pensar realmente sobre essa avareza, pense até onde você é capaz de ir pelo próximo, sabe? E tem, cara, tanta coisa que às vezes a gente reclama na sua área financeira, e tem pessoas que aquilo para aquela pessoa seria um banquete, sabe? A gente está reclamando disso, sabe? E outra coisa que eu aprendi na minha vida também é que imagina que Deus tirar tudo que você reclama. Você falar assim, cara, meu carro, pum, ficou sem carro. Pô, meu marido, pum, Deus tirou seu marido. Nossa, meu cabelo não presta, pum, ficou careca. Já pensou? Então, cara, não reclame quando você tiver pouco dinheiro, quando você estiver passando necessidade. Quando Jesus ele multiplica os pães, a primeira coisa que ele faz é levantar os pães e agradecer pelos pães. Então a estratégia para a multiplicação das coisas é primeiro agradecer, sabe? Ele não fez nada a não ser levantar os pães e falar, pai, obrigado por o que nós temos agora. E ele não tinha muito, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pessoas. Pai, eu tenho R$30 aqui agora. Obrigado, Jesus. E aí a ferramenta para a multiplicação é a gratidão. Sim, e sobre essa questão da avareza, ela é terrível também, porque, gente, às vezes, você vê ali o seu filho passando necessidade, né, com a mochila rasgada, né, passando vergonha diante dos amigos, porque não tem um tênis bom, ou, sei lá, alguma coisa assim que ele goste tanto, mas aí, sabe, aquela sensação de poupar, aquele desejo de poupar, ele é mais forte do que isso. Você vê que ele perde o amor. Pois é, né? e algo que pode gerar uma ferida no seu filho às vezes, na escola, com certeza. Coisas que vão durar eternamente talvez essas feridas, e o seu dinheiro não. Sim, mas aí o outro lado também da avareza é a questão da pessoa ser esbanjadora demais, ser gastadora. Então, assim, é outro extremo. Tem um equilíbrio, né? Sim, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? As pessoas que gastam além do que podem, né? Só pela questão do status, para mostrar para a sociedade, sei lá, uma pessoa quer mostrar de alguma forma que possui, e nesse ímpeto ela começa a gastar além do que pode, além da sua renda, dos seus recursos, né? Que, gente, se você não consegue fazer o cabelo, a unha no salão, vai lá no YouTube. Lá ensina tanta coisa, né? Sim. Vai lá e aprenda a fazer, sai mais barato, sai mais em conta. E assim para tudo na vida, né? Não pode, assim, andar com roupa de marca. Vai na Feira dos Goianos, lá é tão barato. Eu fiquei deslumbrada, João, quando eu fui lá na Feira dos Goianos. Gente, tanta coisa legal e barata. Então, assim, tente moldar com base naquilo que você pode, naquilo que cabe no seu bolso, dos seus recursos, para que você não caia nesse pecado de ser esbanjador e depois, olha lá, está com a cola no pescoço, né? Não consegue mais administrar nada porque não foi diligente. Precisamos organizar mesmo essas coisas. Se eu não posso comprar, não tem porquê. A palavra diz, eu não posso comprar. Então, poupar uma parte. E a gente precisa entender que o dinheiro também está muito ligado ao trabalho, né?
ao se esforçar, tipo assim, não é porque a gente é filho do dono do Ouro da Prata que a gente pode sentar e falar assim, cara, vou ficar rico amanhã. Meu pai, ele é rico e tudo mais. E sai comprando tudo. E sai, tipo assim, esbanjando coisas. Não, precisam ter planejamento para as coisas. E existem épocas da vida que eu tenho só 19 anos. Eu não posso falar assim, cara, eu quero ter um carro igual um cara que tem 40. Ele trabalhou a vida toda e eu que cheguei aqui agora, quero estar na janela já. Não é possível, sabe? Gente, parênteses, tem 19 anos que eu sou crente. Quando ele nasceu, eu estava me convertendo ao Senhor. Ai, João, agora que eu estou vendo tanto, assim, que eu já caminhei. Você já é um homem. Mas é isso, é usar de sabedoria mesmo, né? De como lidar com o dinheiro. E fazer isso se multiplicar de forma boa e, sabe, a ponto que isso não seja indiferente para você, sabe? Eu conheci há um tempo atrás um cara, ele é o maior produtor de leite aqui do Centro-Oeste. E aí a gente estava na fazenda dele lá e de verdade, eu falo para você, de real aqui, quando eu vi ele vindo na minha direção, eu falei, ele deve ser um peão aqui da fazenda, né? Ele chegou e falou, não, esse aqui é o dono do negócio todo. O cara tinha quase 1 milhão por mês, ele estava com um sapatênis assim, aqueles que você compra na Agitos. Aí você fala assim, cara, simplesão, sabe? Tipo assim, acho que provavelmente não subiu a cabeça, sabe? Então, cara, não ame o dinheiro, não ame o dinheiro. E já para pensar, não que isso seja uma lei real, mas é para pensar que quando você fala pouco e quer pouco uma coisa, geralmente você tem muito disso. Sim. E quando você fala muito de uma coisa, provavelmente você vai conseguir isso. Mas, cara, sei lá, quando você fala pouco de qualquer assunto, geralmente isso vem muito para a sua vida, sabe? Eu acredito muito nisso, que Deus ele é justo e fiel. João, você é muito novo ainda, você vai ter sua família. Se Deus quiser, vai ser com a Sara, né? Você vai ter. Deus quer. Então, assim, uma coisa que você precisa ter na sua casa, que eu tenho na minha e é uma bênção, é um orçamento doméstico. Você tem que ter ali, o Fábio é o nosso administrador lá das finanças, né? Como sacerdote, mas também como administrador, né? Se eu fosse melhor que ele, eu administrar, mas eu não sou melhor que ele nisso. Ele parece ser bom com isso mesmo. Então, assim, ele tem ali uma planilha em que todos os nossos gastos estão ali, o que entra no início do mês, está lá, o que sai. Então, assim, fechou o mês, ali tem o resultado do orçamento mensal. Sim. Então, assim, ter orçamento doméstico, ele nos dá esse controle, né? Essa planilha nos dá esse controle. Até aqui, aí você vê lá o dinheiro saindo, né? Escola, compras, gasolina, farmácia, você vê, pô, só tenho isso, não tem como eu passar, não tenho como comprar aquilo que eu quero esse mês. Joga para outro mês, né? Então, a gente não pode ficar assim nessa dependência exacerbada que tem que comprar o sapato novo que saiu, que está ali anunciando. Não, gente, não, porque os prejuízos que isso trará não vai compensar a alegria de ter aquele objeto. Não vai. Então, é melhor a gente ter essa boa administração para a gente evitar esses prejuízos. Nunca vai ser o suficiente, né? É igual o iPhone. Cara, ano que vem vai lançar o próximo. Aí você vai querer o próximo, aí ano que vem... Que absurdo de caro esse negócio, né? Não é caro. Então... eu tenho o mais antiguinho, eu acho, que está vendendo, é o 6. É o mais baratinho. Já tem o X, já deve ter o 15 já. Mas eu tô tranquilão. Eu tô aqui, ele me serve. Então... Se você puder, né? Você vai lá e compra. E outro ensinamento, assim, uma verdade legal, assim, que essa lição traz, em que eu, assim, João, eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios da Bíblia. Sou apaixonada e eu tenho esse objetivo de vida de ler um capítulo por dia do livro de Provérbios. Então, esse ensinamento tem martelado na minha mente, porque eu já questionei o Senhor em relação a isso, e a lição trouxe hoje para a gente falar aqui, sobre a questão de não ficar por fiador de ninguém. Verdade. Então, assim, eu sou uma pessoa em que muitas pessoas me pedem para ser fiadora. Né? Então, assim, volta e meia, tem como você ser fiadora minha na casa que eu estou alugando, tem como ser emprestado, não sei o quê. Então, assim, quando eu começo a ler essa perspectiva bíblica, me puxa de volta para a sabedoria. Vale a pena você arriscar um relacionamento, né? Por conta disso? Então, é isso que a Bíblia quer te alertar, né? Cuidado, não seja fiadora, porque isso pode te colocar em maus laços. Eu já vi muito isso acontecer já. Muitos, assim, você empresta seu nome, você empresta cheque, aí se a pessoa não pagar, e aí você... Vem para você. E realmente é algo que
é mais fácil falar assim, cara, junta aí, pô, eu fico com você aí, vamos juntar esse dinheiro e você compra de uma vez. E é uma coisa, eu tenho aprendido muito com o meu sogro Germano, sobre juntar as coisas. E ele falou, cara, eu estava pensando em comprar um carro final do ano agora. E aí ele falou, João, junta, você precisa mesmo disso agora? Tipo assim, ele falou, não, então beleza, junta mais, que você vai ter dinheiro, para você chegar, você pode negociar melhor, e vai ser algo seu, sabe? Então, uma característica muito boa disso é ter paciência, né? As coisas vão ser conquistadas, vão chegar. E eu não acredito que seja uma característica do caráter de Cristo, querer as coisas para amanhã. Não acredito, sabe? Tipo assim, mano, lançou o iPhone tal, lançou, sei lá, meninas, a maquiagem tal, eu preciso ter uma coisa. Gente, o rosto não vai cair se não tiver essa maquiagem. Fique em paz, sabe? Ter paciência também é uma das características do caráter de Cristo, eu acredito. Sim, o livro de Provérbios até fala, né, o diligente, né, sobre a questão de ser diligente, né, você precisa esperar o tempo, avaliar, analisar, planejar, né, a gente precisa ter esse planejamento antes de se meter os pés pelas mãos. Então, assim, essa questão de ser fiador, de emprestar, a questão também de agiota. Nem você ser agiota, que é pior, né, que tudo. Isso, e além de ser ilícito, a Bíblia condena. Isso causa morte, viu, gente? Cuidado. Sim, e também de buscar dinheiro ali emprestado através de agiota, né? É complicado. E outra questão também, um alerta, é para que a gente pague os nossos impostos. Sim. Né? A gente tem que pagar, gente, PVA, IPTU, tem que pagar isso tudo, não pode ficar devendo, não. O nosso compromisso com a sociedade, nós devemos cumprir aquilo que é exigido de nós como cidadãos. Muitas vezes eu já ouvi gente falando que não pago, por quê? Porque o governo ele não aplica de forma responsável, de forma certa, os recursos que são arrecadados. Já vi muitos Mas isso não é motivo, gente. Isso um erro não justifica o outro, né? Exatamente, isso não é motivo. Então, assim, como bons cidadãos dos céus, a gente tem que cumprir as nossas responsabilidades. Aquilo que o Senhor exige de nós, né? Dai a César o que é de César. Sim. E a Deus o que é de Deus. Eu ouço meu pai falar muito isso. No céu não tem dívida. E aí, seja assim na terra como é no céu, né? Mateus 6. Assim como no céu não tem avareza, não tem essa. Acho que não é contra a realidade a gente pregar hoje, tipo assim, seja assim na terra como é no céu, e eu querer que aqui na terra tenha a possibilidade de eu não pagar teu imposto. Então, e acontece muito isso, muito mesmo, de sonegar, né? Ainda mais em empresas, de pessoas cristãs, tipo assim, cara, e realmente, se você olhar, tipo assim, olhando terrenamente, assim, cara, se eu pagar isso aqui, é um valor muito alto e talvez eu não vá receber isso de volta. Só que isso são olhos terrenos. E realmente faz sentido terrenamente, sabe? Só que Deus ele é fiel e ele não... ele honra quem cumpre com essas coisas, sabe? Então, cara, não permite essas coisas acontecerem. Seja um exemplo, sabe? Pague tudo direitinho e pode ter certeza, eu boto minha mão no fogo, a sua empresa vai decolar. E não porque o João Pedro está falando, ou porque você está deixando não pagar de impostos, mas sim porque Deus é fiel, sabe? Então, não tenha medo. A prosperidade vai chegar, seja financeira ou da forma que for, mas não seja negligente com essas coisas. É isso mesmo, João. Então é isso, assim, gente, de um modo geral, o Senhor ele nos traz, assim, ele nos puxa, né, para essas reflexões a respeito das finanças. A gente precisa se preocupar com essa perspectiva, com a perspectiva bíblica, de forma sábia, de como devemos tratar, se comportar diante das finanças, como administradores, a quem o Senhor confiou. Amém? Sim, só para a gente finalizar, cara, toda vez que, se não me engano, 2 Coríntios 3,18, Paulo fala que toda vez que ele olha para Jesus, Jesus revela um pouco de quem ele é no coração dele. Ou seja, eu olho para Jesus, Jesus fala para mim, no meu coração você é tal pessoa. Então no coração de Deus existe um João Pedro, existe uma Camila, existe um você que sabe mexer com dinheiro, que é uma pessoa que tem sabedoria e tudo mais, só que eu preciso olhar para Jesus. Então quanto mais eu olho para Jesus, mais ele me revela quem eu sou no coração dele. Então, cara, o coração de Deus é um coração sábio, é um coração que, certeza, é multiplicador, abençoador e que sabe mexer com dinheiro. Então, olhe para Jesus, cara.
Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, principalmente nessa área financeira, ore antes, tenha um momento com Deus antes, pense bem antes, não faça as coisas corridas demais. Olhe para Jesus, pergunte para Jesus: em meus passos, Pai, o que você faria aqui agora? E eu tenho certeza que não vai te faltar sabedoria na hora, o certo vai acontecer. Então, é isso, né? Por hoje, foi uma conversa muito boa. A gente está querendo fazer de formas assim, conversadas mesmo, é bem legal. Amém. Deus Então abençoe, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, amém?